Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida da pastora Sônia? Aleluia. Graça e paz, saúde e prosperidade a todos. É uma honra poder estar com vocês, uma alegria muito grande. Eu agradeço a Deus essa oportunidade. Agradeço ao pastor Nonato, a pastora Ana Paula, o convite, são nossos amigos. E eu devo muito a esse casal, viu? Ele disse que não, mas devo sim, muito. O nosso querido pastor Nonato realizou 2 grandes sonhos da minha vida. O primeiro foi um CD. E o segundo foi um livro, né, pastor? Que esgotou rapidinho. Glória a Deus, mulheres notáveis. E cá estamos nós, para dizer ao Senhor, muito obrigada pela vida deste casal. Queridos, antes de entrarmos na palavra, eu quero te contar um pouquinho da minha vida. O Senhor nos trouxe até aqui, eu sou a mais improvável dos improváveis. Eu fui por muitos anos uma potencial suicida, uma adolescente que só pensava em morrer. Fui criada num lar espírita, um pai vivia embriagado e uma mãe que trabalhava dia e noite para cuidar de 8 crianças. Então ela tinha os nervos à flor da pele. E eu tentei suicídio 3 vezes antes de conhecer Jesus. Mas Ele me amou, me escolheu, me arrancou lá do fundo de um poço e me trouxe e me concedeu a graça de ser hoje portadora da sua palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Tenho certeza absoluta que Deus tem pressa para acelerar uma bênção na sua vida. Neste lugar há uma unção profética. E eu posso sentir essa unção. Deus está aqui. E este rio de águas vivas vai começar a correr na sua vida. Você não veio aqui por acaso. Deus tem um projeto extraordinário. Nosso Deus é um Deus de propósitos. E Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um projeto maravilhoso na sua vida. E eu gostaria de orar com vocês. Vamos colocar de pé? Vamos falar com esse Deus tão tremendo. Pai, eu te dou graças de todo o meu coração, de toda a minha alma. Reconheço a tua soberania. Pai, nós cantamos que a minha vida é do Mestre. E nós realmente somos do Senhor. Tu és o nosso dono. O Senhor nos direciona, o Senhor nos guia, o Senhor nos comanda. Pai, nós não estamos pedindo nem prata nem ouro, mas estamos pedindo a tua presença. Nós queremos a presença do Senhor 24 horas na nossa vida, na convicção de que o teu Espírito fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Apresento-te a vida do pastor Nonato, a vida da pastora Ana Paula, a vida dos seus filhos. Move, Deus, a tua mão soberana sobre eles. Toma, Senhor, a vida de cada pessoa que aqui está, abençoando suas vidas, saúde, finanças, trabalho, sonhos. Oh Pai, acelerando a bênção para esta igreja. Nós cremos, por isso nós estamos aqui. Espírito Santo, eu me entrego, eu me rendo. Eu me escondo à sombra do Calvário. E que nessa noite o Senhor venha se manifestar e trazer uma rema para a nossa vida. Traz uma palavra rema para os nossos corações. Nós precisamos de Ti. Libera sobre nós o sobrenatural, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Quem crê, diga amém. Fala comigo, eu vim buscar a minha vitória. E a vitória Deus tem para dar. Aleluia. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Primeira coisa que eu quero te dizer: Deus está mais interessado em te abençoar do que você em ser abençoado. Deus tem pressa. Ele quer acelerar a vitória na sua vida. Ele quer acelerar a bênção na tua vida. É um tempo de aceleração do Espírito. Deus está com pressa. Ele tem prometido derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos aguardando desde os anos 80.
Eu oro, pastora Ana Paula, por um grande avivamento que virá sobre essa nação. E eu sempre disse para o Senhor: eu quero fazer parte deste avivamento. Quantos querem fazer parte desse avivamento? Aleluia! Nós queremos fazer parte. Nós sonhamos de ver sinais, maravilhas, prodígios. Eu estava ministrando sábado num congresso de mulheres lá em Senador Canedo, e uma senhorinha sentou do meu lado, eu não me recordava dela, e ela disse: menina, você é a pastora Sônia? Ela disse: há muitos anos atrás, quando o meu pastor viajou, você ficou tomando conta da nossa igreja um mês. Eu era solteira na época. E ela disse: numa noite, quando você foi ministrar, você apontou o dedo para mim e disse para mim: hoje Deus vai te curar. Você tem uma úlcera que está comendo o seu útero. Uma úlcera no útero. E hoje Deus vai te curar. E aquela mulher disse que ela tinha um sangramento que médico nenhum conseguia curá-la. E ela disse, pastor Nonato, me emocionou, que naquele dia Jesus a curou. Ela já está velhinha, nunca precisou tirar o útero e nunca mais teve um sangramento. Gente, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é tremendo. De vez em quando eu encontro pessoas que dizem: olha, eu era jovenzinho naquela igreja lá em Palmas, quando a senhora ministrou. Hoje eu sou pastor. Aquilo que Deus te usou para falar, Deus fez. Isso me dá uma alegria tão grande, porque eu sou a mais improvável dos improváveis. Mas o Senhor aprove usar o que não era para fazer a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Na certeza, hoje é campanha da vitória. E com certeza você veio atrás da tua vitória. Você faz muito bem. Quero te dar um conselho. Na próxima quarta, chama seus vizinhos, chama seus familiares, chama seus amigos. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos encher a casa do Senhor. Porque com certeza, além de abençoar você, Deus vai abençoar outros. Amém? Queridos, a palavra de Deus nos vem nessa noite, muito conhecido, Gênesis 26, versículo 12 a seguir. Eu gostei desse painel aqui, viu, pastor? Eu gosto de coisa boa também. Aleluia, vamos ler? E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Próximo versículo, por favor. Aleluia. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Por que ele se tornou um homem poderoso? Por que ele enriqueceu? O segredo é: Deus estava com ele. Amém? Se Deus está com você, não tem por que temer. Se Deus está conosco, não temos do que temer. Próximo versículo, por favor. Aleluia. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Interessante, às vezes alguém chega para mim na igreja e diz assim: pastora, mas lá no meu trabalho está uma inveja tremenda, lá na faculdade está uma inveja tremenda. Eu falo: louve a Deus. Ninguém tem inveja de quem mora debaixo de uma ponte. Ninguém tem inveja de um mendigo. Se você está sendo invejado, é porque tem algo em você que os outros estão querendo. Por isso, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Glória a Deus. Agora, irmãos, olhando para a história de Isaac. Isaac foi um menino muito esperado. Sua mãe e seu pai ansiavam por esse filho. E Deus que prometeu. Quem aqui tem promessa de Deus? Eu tenho. Na hora de Deus vai se cumprir. Está chegando a hora, Deus vai acelerar o momento de trazer a bênção sobre a sua vida. E o que Ele tem para você é infinitamente maior do que tudo quanto você já pensou ou pediu. Nunca subiu ao seu coração, nunca chegou à sua mente o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você ama o Senhor, pode ter certeza. O pai e a mãe tinham a promessa e esperaram por ela, embora Dona Sara fez uma grande besteira, no meu ver, né? Criou um problema ético que a gente vê até hoje,
né, pastor? Entre os judeus e os árabes. Ela criou um problema ao colocar Agar no meio da promessa de Deus. Não tinha nada que colocar uma egípcia no meio. Nada contra os egípcios, viu? Mas o que diz a palavra? Nos diz a palavra que no tempo de Deus, Sara, já velhinha, imagine uma mulher de 90 anos. Imagine um homem de 100 anos ainda desejar uma mulher de 90 anos e ainda conseguir engravidá-la. Só Deus para fazer isso. Vamos ser lógicos. Tem hora que a fé foge da lógica, a gente sabe disso. E ela gerou o seu Isaac. E por muitos anos, esse menino foi o coração do papai e da mamãe. Mas chega o dia que não havia mais papai nem mamãe, e ele teve que seguir o seu caminho. E Deus diz para ele: não desça para o Egito. Às vezes a nossa tendência é querer seguir o nosso caminho, deixando Deus de lado. Muitas vezes nós achamos que o que é melhor para nós não é o que a Bíblia diz. Sabe, eu amo o Salmo 1, quando ele diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Fala comigo, medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Gente, eu fico maravilhada. Tudo quanto esse homem fizer, prosperará. Aí eu parei para pensar, falei: espera aí, prosperar depende de mim. Amei a colocação que o senhor fez aqui. Sério, depende de nós. Prosperar depende de nós. Lá em Provérbios 28:9, diz o seguinte: que aquele que fecha os seus ouvidos para não ouvir a lei, até sua oração é abominável. Fala misericórdia. Tudo que eu quero é que as minhas orações sejam respondidas. Eu tenho fome de Deus. Eu desejo a presença dele mais do que qualquer coisa. Eu quero ser portadora da glória de Deus por onde quer que eu andar. E eu sei que você também tem esse desejo no seu coração, de ser portador da glória de Deus, de operar aquilo que Deus quer que você opere. Mas olha para mim. Aleluia, Senhor. Muitas vezes nós deixamos de meditar na lei do Senhor. Esquecemos lá de Deuteronômio 28, quando a Bíblia diz que se eu fizer o que Moisés ensinou e cumprir os mandamentos do Senhor, serei bendito na cidade, bendita no campo, bendito por onde eu andar, bendita a minha mastadeira, os meus animais, tudo na minha casa será bendito. Não é assim que diz? Mas quando você pega do versículo 15 até lá para os 60 e tantos, né? Você só vê maldição para aquele que não obedece à lei do Senhor. E esse Salmo 1 diz que bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, aquele que medita na lei do Senhor. Sabe, vale a pena parar para ouvir, parar para ler, parar para meditar, tirar tempo para a palavra de Deus. Amados, nós vivemos numa correria do dia a dia. Nós corremos para banco, nós corremos para a igreja, nós corremos para a loja, corremos para o trabalho, corremos para amigos, e esquecemos de tirar aquele tempo de qualidade para o Todo-Poderoso. Esquecemos que a nossa bênção está na nossa intimidade com Deus. Por que que Isaac se tornou um homem muito rico, ao ponto do rei dos filisteus pedir para ele: vai embora daqui, você se tornou mais forte do que nós, você é mais poderoso do que nós. Mandou que fechasse todos os poços que o pai de Isaac havia aberto. Jogaram terra dentro dos poços. Água em Israel, irmãos, é algo muito muito caro. Ainda hoje, eu já estive lá, eu sei disso. Eu lembro que quando eu estive em 96, eu paguei $6 numa garrafinha de água. Falei: meu Deus, o Brasil é abençoado e não sabe, né? Uma garrafinha de água mineral, $6 naquela época. Imagine hoje.
Agora ele mandou fechar todos os poços, mandou entulhar os poços. Mas a Bíblia diz que Deus era com Isaac. Este é o segredo. Isaac era um moço de oração. Quando o pai de Isaac pede que ele vá até a sua parentela e traga de lá uma moça para casar com Isaac, que ele foi atrás da Rebeca e encontrou, graças a Deus. A Bíblia diz que depois de uma cavalgada muito longa, né? Já pensou no lombo de um dromedário, andando naquele deserto, aquele calor. Quando eles vão chegando a certa distância, ela avista um homem e pergunta para Eliezer: quem é aquele homem? E ele diz: é o filho do meu senhor, que ele é o seu noivo, né? E ele diz: ele saiu para a oração, ele saiu à hora da oração. Sabe, amados, muitas vezes nós queremos a vitória, mas queremos como se pega um controle remoto e liga um aparelho. E com Deus não é assim. Com Deus a bênção custa um preço. A salvação foi de graça, mas custou um preço para Jesus. Lá na cruz, em intensa agonia, ele diz uma palavra que eu amo, pastor, uma palavra grega que diz tetelestai, que significa: o preço foi pago, não se deve mais nada. Fala aleluia, fala glória a Deus. O preço foi pago, você não deve mais nada. Eu não devo mais nada. Às vezes Satanás vem querendo jogar alguma ferpa e dizer: ah, mas você um tempo atrás. Eu falo: mas Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Eu sou redimida, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, e hoje Ele habita em mim. Você pode dizer isso? Hoje Ele habita em mim, sou mais do que vencedor, em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes nós queremos a vitória, irmãos, mas não queremos pagar o preço. O que é ter vitória? É ser um vencedor, é sobressair, é ter êxito. Todos querem, mas não querem pagar o preço. Nós temos um arqui-inimigo que tenta se interpor entre nós e a nossa vitória. Nós precisamos tomar todos os dias as armaduras de Deus, nos prostrar diante do Senhor, tirar tempo para conversar com o dono da prata e do ouro, tirar tempo para conversar com o Senhor. Nos anos 80, eu orava pela queda da KGB. Eu orava pela queda da KGB, Senhor, em nome de Jesus. Clamávamos e chorávamos. Deus me leva lá na Rússia. Deus me leva lá em Moscou, pastor. Quando eu fui para Israel, eu passei por Moscou. Ficamos alguns dias em Moscou. E ali eu pude entrar lá na KGB e ver que ela estava desativada. E o Senhor disse: a oração que vocês fizeram foi respondida. Por isso nós temos que orar pelo nosso Brasil, se nós queremos vitória. Orar pelo nosso estado, pela nossa cidade, orar pela nossa família, pagar um preço, interceder, até que o Senhor do alto nos responda. Amém. A sua família tem jeito, o seu filho tem jeito, a sua casa tem jeito, a sua firma tem jeito. Nós só precisamos colocar na mão do Mestre. Você pode estender sua mão e dizer: Mestre, eu entrego nas tuas mãos meu ministério, minha saúde, meu casamento, minhas finanças, eu entrego nas tuas mãos, porque tu és soberano. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Glória a Deus, amados. Deus é real, Ele está aqui, e Ele quer te dar experiências sobrenaturais. Irmãos, olha para mim. Às vezes eu converso com os irmãos da igreja e falo: irmãos, Tiago e Pedro foram presos. Herodes matou Tiago e o povo amou. Ele disse: amanhã nós matamos Pedro. Amanhã nós sacrificamos Pedro e vamos agradar a cidade. Mas lá na casa de João Marcos, na casa da mãe de João Marcos, tinha um povo de joelhos dobrados. Amada, deixa eu te contar uma história. Eu hoje não ajoelho, porque esse joelho aqui é de titânio. Esse joelho em 2016, dia 31 de maio, eu passei por uma cirurgia, foi tirado todo o meu joelho. Eu fiquei 6 meses em convalescência.
Achei que eu nunca mais ia dirigir, achei que eu nunca mais ia andar, mas o Senhor teve misericórdia, eu estou aqui de pé, amém? Glória a Deus, você pode dizer aleluia? Deus é fiel. Se você tem um joelho que ainda dobra diante do Senhor, aproveita enquanto você tem ele. Sabe, hoje eu choro a saudade do meu joelho, quando eu podia passar 2 horas orando. Hoje eu me prostro, eu deito no chão e choro e clamo e bendigo o Senhor, porque eu não posso deixar de orar. Eu preciso orar, mas eu não posso ajoelhar como você pode. Então, amados, não deixe de fazer isso. Quem está me entendendo? A palavra de Deus diz que nós devemos chamar a existência as coisas que não são, como se já fossem. Começa a chamar a existência um lar abençoado. Começa a chamar a existência uma vida espiritual ativa. Olha para mim, se aquele povo tivesse orado um dia antes, Tiago não teria morrido. Deus manda um anjo lá na cadeia onde estava Pedro e diz para ele: levanta, põe a sua capa, calça suas sandálias. Pedro achou que estava sonhando e só foi entender que era algo sobrenatural lá na rua. Quem está me entendendo? O sobrenatural acontece. O mesmo anjo foi lá no palácio de Herodes e matou ele. A Bíblia diz isso, a minha diz. Olha para mim, nós estamos precisando de orar mais para que a nossa vitória chegue rápido. Sabe, ter mais intimidade, mais comunhão com o Todo-Poderoso Rei de toda a glória. Quando eu uno as minhas impossibilidades, a minha fraqueza com a soberania de Deus, coisas tremendas acontecem. 2020, eu passei por uma cirurgia. 20 dias depois, o médico foi tirar os pontos, disse: dona Sônia, eu tenho uma notícia para te dar. Está aqui a sua biópsia. Sinto muito. Eu falei: é câncer, doutor? Ele disse: é. 2020. Olha. Lágrima quente desceu. Mas eu falei: eu sei em quem eu tenho crido. Viverei e não morrerei. Viverei e não morrerei. Irmãos, a última palavra não vem do médico, não. A última palavra vem do Senhor. Nós precisamos nos voltar para essa palavra, nos voltar para o Senhor, mais do que nunca. Tem hora que eu falo: Deus, Madame Guion já foi, os Morávios já foram, Senhor, Catarina Kuma já foi, Charles Spurgeon, Charles já foi embora, Morris Cerullo já foi, T.L. Osborne já foi, mas eu estou aqui. Tem misericórdia, me usa. Tem misericórdia, me dá da unção que esse povo tinha. Irmãos, nós estamos perdendo tempo, reclamando, murmurando. Como é que nós queremos que Deus ande conosco? Andarão 2 juntos se não estiver de acordo? Amós deixa isso claro demais. Andarão 2 juntos se não estiver de acordo? Se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com meu Deus, se eu não for dizimista fiel, como é que eu quero reivindicar de Deus prosperidade? Se eu não sou ofertante, como é que eu quero que sobra? Irmãos, eu estava em Brasília o ano passado. Um reloginho feio, daqueles de couro, sabe? Feinho o relógio. E o pastor que estava ministrando lá da Argentina, ele disse o seguinte: honra quem está do seu lado. Levante cada um e honra quem está do seu lado. Eu estava na mesa fazendo a ata da convenção, porque eu tenho esse privilégio de ser uma das escribas, né, que fazem a ata das nossas convenções já há alguns anos, lá em Brasília, convenção internacional. E quando uma pastora vem, tira um colar do pescoço e diz assim: Deus mandou eu te honrar. Nunca vi aquela pastora. Aí eu fui saber, a pastora Vitória, lá de Juiz de Fora. Chega uma outra com esse relógio lindo, lindo, olha que coisa mais chique. E chegou em mim e falou assim: Deus mandou eu te honrar. Tirou o relógio do pulso e colocou no meu braço. Irmãos, Deus não falha.
Quando eu não conhecia Jesus, eu nunca tive nenhum velocípede. Deus me deu um carro meu, né, pastor Justino? Meu carrinho está aí fora. Alguém fala assim, mas é um Gol, e daí? Ele me leva onde eu preciso ir, amém? Quando eu preciso ir mais longe, o avião leva, e já tem levado por muitos lugares nesse Brasil, e nesse mundo de meu Deus, né? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isaac era um moço de oração, ele tinha um nível de fé elevado. Irmãos, imagina um homem que a mulher não criava 20 anos, olha a resiliência desse homem, 20 anos, com a mão colocada no ventre da sua esposa e dizia, Senhor, dá-nos um filho, Senhor, dá-nos um filho. 20 longos anos, eu tiro o meu chapéu para Isaac. E o que foi que o Senhor fez? Lhe deu 2, porque Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós, irmãos, é que vamos nos afastando do Senhor e queremos milagres. O pastor vai ter que fazer por mim. Não, minha amada, meu amado, o preço é você que tem que pagar. Um dia de jejum não mata ninguém. Uma semana de jejum não mata ninguém. Se matasse, esses 2 velhos aqui já estaria morto, eu e meu esposo. Não mata. Quantas pessoas disseram a igreja do Hilda acabou? Eu ouvi isso lá na sede, pastor. Eu ouvi a igreja do Hilda acabou. E de noite meu marido enchia uma carretinha, punha num carrinho que eu tinha, que era um mili, né? E colocava a carretinha, enchia de cadeiras e eu ia para a casa dos irmãos fazer culto. Porque não tinha mais o prédio da igreja. Nós tínhamos entregado. Mas eu ia de porta em porta, fazia os cultos, voltava caladinha. Muitas vezes lágrima descia aqui, ó. E as pessoas diziam, a igreja do Hilda acabou. Vai lá para você ver se acabou. Vai lá para você ver o que Deus fez. Aleluia! Não, Deus fez. A igreja está lá, é a maior do bairro. É bem verdade que eu não trabalhei na obra, mas o meu esposo, oh meu Deus, como Deus usou esse homem. Eu chorava, nós ganhamos o lote. Eu fui no prefeito, falei, prefeito, me dá um lote para construir uma igreja para o Senhor. Ele disse para mim, aqui não tem mais lote para dar para igreja nenhuma. Cheguei na igreja, sabe o que eu falei para as irmãs? Ganhamos o lote. As que estavam comigo, que tinha ido da prefeitura, disse, ó, a pastora perdeu o juízo. 6 meses depois, chega um senhor lá e fala assim, me apoia. O que a senhora quer para me apoiar? Eu não quero nada. Agora a igreja precisa de um lote. Nós precisamos construir uma igreja aqui no bairro. Ele falou, combinado. Vocês me apoiam, eu dou lote para a igreja. O senhor já de idade. Deus abençoou esse homem. Ele conseguiu chegar onde ele queria. E nos entregou. O prefeito, mesmo que disse para mim, eu não tenho lote para dar para a igreja, sentou na plataforma da igreja e falou, aqui está a documentação. Amém. Irmão, nós precisamos acreditar nesse Deus. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Parados, esperando Deus falar conosco. Ele fala todos os dias por meio da sua palavra, por meio das circunstâncias. Às vezes você está lá num vale, mas o Senhor está dizendo, vem, eu vou te ajudar. Às vezes você está lá no alto, e o Senhor está dizendo, desce do salto, eu quero te usar, eu quero te abençoar. Por que Deus não nos usa mais? Porque o nosso orgulho é exacerbado. O orgulho, a soberba, não nos deixa crescer, amados. Esse moço aqui, ele foi plantar, ele não olhou a terra que era estéril. Ninguém conseguia colher nada daquela terra. A terra estava estéril, não tinha chuva, era tempo de miséria, mas ele semeou. Você semeou nessa noite. Eu já posso ver brotando para todo lado. Porque a semente é boa e a terra é melhor. A terra é fértil. Quem planta na obra de Deus nunca perde por plantar. Nós temos que aprender a semear e semear muito. Eu tenho falado para o Senhor, Senhor, esse ano minha colheita vai ser boa.
porque eu tenho semeado, jogando meu pão sobre as muitas águas, jogando semente para todo lado, porque eu não sei qual vai germinar, mas eu sei que vai dar fruto. Amém, glória a Deus. Às vezes a gente quer viver de aparência, irmãos, sabe, como aquela linda figueira que Jesus viu. Jesus vai descendo de Jerusalém, está naquela linda figueira, e ele tem fome, ele vai até lá para comer frutos, e ele não encontra nenhum. Sabe por que ele amaldiçoou aquela figueira? Quem pode me dizer? A maioria iria me dizer assim, porque não tinha fruto. Não é. Ele amaldiçoou porque ela aparentava Deus. E às vezes a gente aparenta uma coisa que a gente não é. A gente quer ser uma coisa que a gente não é. Mas se nós descermos do salto, se nós entendemos a grandeza da cruz, se nós entendemos que a graça nos alcançou, ninguém poderá nos deter. Se nós nos unirmos como igreja, família, sal da terra, se vocês se unirem, ninguém vencerá vocês. Unir na oração, um clamando pelo outro, buscando, Deus vai fazer. Deus vai manifestar a sua glória, vai remover os limites do impossível. Eu creio, pastor, os limites do impossível serão removidos. Por uma soberana graça de Deus, serão removidos os limites do impossível. Coisas sobrenaturais, é no nome de Jesus mesmo. Coisas sobrenaturais irão acontecer. Vai ter dia que você vai olhar, não vai ver uma cadeira vazia. Glória a Deus. Eu creio. Aleluia. O nosso querido irmão poderia ter olhado assim, mas essa terra está seca, não tem chuva, eu vou dormir, eu vou descansar. Rebeca, vem cá, vamos deitar, vamos dormir, né? Mas ele disse, não, eu vou trabalhar. Deus honra quem trabalha, Deus honra quem se esforça. Ele semeou e pôde colher a 100 por 1. Irmãos, quando os filisteus viram aquelas sacarias, eu não sei se era trigo, eu não sei se era cevada, eu não sei se era grão de bico, mas eu sei que ele colheu a 100 por 1, porque a minha Bíblia diz que ele semeou naquela terra estéril, mas ela para ele se tornou fértil, porque Deus o abençoou. Você quer vitória? A vitória vem quando Deus te abençoa. Como disse o pastor Nonato, Deus não fica por devedor de ninguém. Não fica. Quando você se esforça, Deus vem com providência. Eu amo a palavra quando Jesus olha para Marta e diz assim, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Nós estamos precisando crer mais na palavra. O irmão dela estava morto, 4 dias, fedendo, misericórdia, não queria nem chegar perto dele. Mas Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Hoje ele está dizendo para você, irmã, está dizendo para você, irmão, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Não importa o tamanho do seu sonho, Deus gosta de gente que sonha alto. Amém. Deus gosta de mudar situações. Quando se olha para a vida de José, de presidiário a governador do Egito, dá licença. Olha para a história de Daniel. Pastora, mas ele foi para a cova dos leões. Mas Deus fez os leões jejuar naquela noite. Aleluia! Sadraque, Mesaque e Abednego vai para a fornalha de fogo. Mas o Senhor estava lá dentro com eles. Não livrou da fornalha, mas livrou dentro da fornalha. Eu não sei o que é que você está passando, mas a sua vitória vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se nós buscarmos, se nós nos deleitarmos no Senhor, se nós olharmos para a palavra que diz que nós devemos meditar nela dia e noite, nós faremos o nosso caminho prosperar. Deus abrirá o céu em nosso favor. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro é o Deus que você serve. Amém? Às vezes a gente despreza as pequeninas coisas. Você sabia que uma sementinha de 3 centímetros pode gerar um carvalho
de 20 metros e de 25 toneladas? Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei maravilhada. E a palavra diz: nós não devemos desprezar os pequenos começos, desprezar as pequenas coisas. Quando você vê um rio, né? Eu fui pregar lá no Pará e fiquei maravilhada quando eu vi aquele rio enorme, né? Caudaloso, que coisa mais linda, navegável. Eu parei e fiquei olhando aquilo ali, que maravilha. Aí o Senhor me disse: só que começa numa pequena fonte e tem que ter pequenos afluentes para se tornar essa grandeza aí. Aí eu entendi o que, amados? Que a nossa bênção começa na primeira oração, no primeiro momento de entrega, de decisão, de conserto. Sabe, eu não me esqueço quando o Senhor disse: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, Ele diz: então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele sara-nos. Eu não passei por uma quimioterapia, não passei por uma radioterapia, passei por um oncologista. Ele olhou e disse: olha, o seu médico fez um trabalho extraordinário. Eu falei: o meu médico se chama Jesus. Amém? Ele se chama Jesus. E até aqui me ajudou o Senhor. Pastor e pastora, eu já passei por 16 cirurgias, 16 centros cirúrgicos. Estou aqui para a glória do Senhor, de pé, e cada dia eu creio mais. Hoje eu entendo que cada momento de dor, de tristeza, de aflição que eu passei, era Deus querendo um conserto na minha vida. E cada uma dessas vezes eu consertei algo que precisava ser consertado. Porque depende de nós querer uma unção que faça a diferença. Quem está me entendendo? Você está desejando a sua vitória. Deus tem para dar. E Deus pode fazer. Nós só temos que crer que esse Deus está do nosso lado. Nós só temos que andar lado a lado com Ele, em concordância com a sua palavra, tendo certeza absoluta que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você tem promessas, toma essa promessa, segura ela e lute por ela. Às vezes eu pergunto na igreja: quem tem promessa? Todo mundo levanta a mão. E o que você tem feito para essa promessa se cumprir? Um dia Deus falou para o povo lá no Egito: olha, vou vos levar para uma terra que mana leite e mel. Você acha que eles pensaram que já ia entrar numa terra e já ia tomar posse de tudo? Tiveram que enfrentar um mar que se abriu. Eu estive lá olhando o mar vermelho, dizendo: meu Deus, isso aqui se abriu. Eu creio. E se a Bíblia dissesse que eles tinham levitado e passado por cima do mar, eu também acreditaria, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu olhando aqui lá, tiveram que enfrentar cidades fortificadas. Quando eu desci lá em Jericó, e eles mostraram uma região onde as muralhas entraram para dentro do chão, até 50 metros, eu fiquei impactada com aquilo ali. Gente, todos que moravam em Jericó diziam: essas muralhas são intransponíveis. Mas não existe nada intransponível para o nosso Deus. Não existe vício que Ele não pode libertar. Não existe doença que Ele não pode curar. Não existe situação miserável. Irmãos, eu já morei num quartinho 3x3, dormido numa caminha de campanha que não tinha colchão, não tinha lençol, não tinha coberta. Eu me cobri com jornal. Eu hoje, quando eu deito na minha cama, colchãozinho magnético, né, pastor? Glória a Deus! Eu falo: Deus, Tu és demais. Senhor, Tu és tremendo. Como é que eu não vou servir esse Deus com amor? Por que eu não vou me lançar nele completamente, sem reservas? O dia que eu falei para o meu chefe, eu trabalhava na CCPR-MG, vocês conhecem por Itambé, eu trabalhava serviço do Ministério da Agricultura. O dia que eu disse para o meu chefe: eu estou pedindo demissão, ele falou: você está doida? Faz isso não, vai melhorar, seu salário vai melhorar. Eu disse: doutor, eu tomei uma decisão. Eu quero servir o meu Deus dia e noite. Eu quero servir o meu Deus e basta. Eu estou saindo. Saí daquele emprego, nunca me arrependi. O meu patrão é bom.
Lá em casa, todos os dias, até 11h30 da manhã, é só do meu mestre. É aquele ali na sala e eu no meu quartinho de guerra. Tem dia que o Senhor, acho que foi antes de ontem, nós deitamos meia-noite, 00:20, nenhum dos dois tinha dormido. Eu virei para ele, estou indo para o quartinho orar. Ele falou, eu estou indo para a sala orar. Quando nós voltamos, já estava dando 5 horas da manhã. Tem noite que vai até o dia clarear, mas eu quero me gastar por Ele, porque eu sei da onde Ele me tirou, eu sei o que Ele fez por mim, e sei o que Ele ainda pode fazer, e eu profetizo a vitória na tua vida, eu profetizo a vitória no teu ministério, na tua saúde, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças. Creia e aplaude esse Deus, com voz de júbilo, e diga, eu sei, pode dizer, eu sei que o meu Fala comigo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu creio. Pastor, obrigado pela oportunidade. Oh, xarabarabassuri anda lamanai. De palabassuri canta labacou. Assim diz o Senhor, eu te chamei. Remantuita lamassai derimicovas. Pastora, vem até aqui, amada. Assim diz o Senhor, eu vos uni. Recampa labassurianda lamanai, derimicantionébias. O Senhor está mudando, está trabalhando. Decantuita lamanai, tem ouvido o clamor de vocês. Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Assim diz o Senhor, não temas. Eu sou convosco. Remicantuita lamanai, derimicantionébias. Eu estou na frente de tudo isso. Quem vos escolheu fui eu. Remantuita lamanai, não temais. Repalabassuri canta labacou. Um novo tempo está vindo. Permanecei firmes. Urabachecova lamassai derimicovas. Deus está aqui. Igreja, Deus está aqui. Pai, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, o Senhor chamou, o Senhor escolheu, o Senhor comissionou, o Senhor ungiu. Toma, meu Pai, a vida deste casal nas tuas mãos. Fortalece o pastor Nonato, dando ele saúde, plenitude, vigor. Toma a vida da pastora Ana Paula. Libera, Pai, uma unção de sabedoria, de revelação. Traga o mover sobrenatural do Senhor. Abençoa os seus filhinhos. Abençoa os seus filhos na fé. Move sobre o seu ministério. Nós declaramos a vitória sobre a vida dos teus amados, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, amados. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Deus abençoe a senhora, pastora.